Bom dia, galerinha, bom dia a todos os polos, bom dia a todos os conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia aqui do nosso canal Educação. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Estão estudando em casa? Estudaram aí os últimos conteúdos, né? Recapitularam? Lembrando que o ato de estudar não é apenas neste momento que nós estamos aqui conectados, né? Ou seja, neste momento que eu estou aqui, você está aí no seu polo, na sua cidade, né? Onde você estiver assistindo a nossa aula. Não é apenas nesse momento, né? No contraturno, num outro momento, tá? Eu recomendo aí que você pegue as anotações, não só de geografia, como das outras disciplinas, né? E faça uma recapitulação, tá? Não fiquem com esse hábito, né? Esqueçam, procurem acabar com esse hábito de pegar em caderno só no momento que nós estamos, né, conectados, ou seja, no momento que você está assistindo a aula, tranquilo? Podemos avançar, podemos dar continuidade à nossa aula. Lembro do conteúdo que nós trabalhamos na última semana, na última sexta-feira? Nós trabalhamos o conteúdo referente a recursos naturais. Exatamente. Nós trabalhamos esse conteúdo referente a recursos naturais. Ok? E aí hoje nós vamos dar continuidade, né? Hoje e na próxima sexta-feira nós vamos dar continuidade, né, a este conteúdo. Deixa eu ver quem é que está conectado. Olha só, nós temos conectado aqui os polos de Baixa Grande do Ribeiro 10, Canavieira 1, Francisco Aires 3, além dos nossos amigos, né, da galerinha que nos acompanha aí pelo YouTube. Bom dia, galera. Bom dia. Sejam bem-vindos à nossa aula aqui do canal Educação. Mais uma manhã de aula, né, iniciando aqui com a nossa disciplina de Geografia. Então, hoje, quarta-feira, nós temos a primeira aula, né? E na sexta-feira nós temos a última aula e eu conto com a presença, com a participação de vocês. Tudo bem? Olha aí, Elesvão Veloso se conectando agora. Bem-vindo, Elesvão Veloso. Vamos já partir aqui para o nosso slide, né? E aí, como vocês podem observar, no nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde você pode verificar aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, o seu professor de geografia, a nossa disciplina, claro, a nossa bela e linda geografia, nos ajudando aí a compreender a relação sociedade e natureza, homem e meio ambiente. O nosso conteúdo de hoje, recursos naturais, tá? É o conteúdo de hoje. A data, exatamente um dia 9 de novembro de 2022. Olha aí, gente, já queria pular para dezembro, gente. Que coisa, vamos viver um dia de cada vez, né? Então, 9 de novembro de 2022, tá? Mas, quando vocês menos não estalar de dedo, no piscar de olho, nós já entramos em dezembro, né? Os dias estão passando muito rápido, tá? Então, hoje, dia 9 de novembro de 2022, já está linda manhã de quarta-feira, tá? E no nosso slide seguinte, né, como nós falamos anteriormente, nós já iniciamos esse conteúdo, nós já trabalhamos parte dele na última aula, na última sexta-feira, e aí hoje nós vamos o quê? Hoje nós vamos dar continuidade, e aí é por isso que você está observando aí logo no início questão 3, porque nós já trabalhamos as outras duas na última aula. Então, no nosso quadro aqui, exercitando, nós temos aqui na terceira questão, a questão aí do Enem, né? Com certeza você, daqui a um ano, né, você já vai estar aí pensando, já vai estar naquela expectativa de fazer o Enem. E aí, é claro que daqui para lá você já deve ter o hábito de resolver questões aí modelo Enem, tá? Questões modelo Enem, não só questões modelo Enem, mas deve ter o hábito de resolver questões, né? Resolver exercício, né? Para ir se habituando, para ir treinando, para quando chegar lá na prova você estar bem apto, né? Ou seja, ter grande chance de ter sucesso. Então, olha só, na terceira questão, galerinha, o que nós temos aqui? Com o uso intensivo do computador como ferramenta de escritório, previu-se o declínio acentuado, né, do uso de papel para escrita. No entanto, essa previsão não se confirmou e o consumo de papel ainda é muito grande. O papel é produzido a partir, né, de material vegetal e por conta disso, né, enormes extensões de floresta, né, por conta disso, enormes extensões de floresta já foram extintas.
uma parte sendo substituída por reflorestamento homogêneo. Homogêneo, vamos imaginar, né? Era uma floresta diversa, e aí foi o quê? Foi feito o reflorestamento, mas com uma única espécie. Por isso o nome aqui é homogêneo, igual, né? Reflorestamento homogêneo, ou seja, de uma única espécie. E no caso do Brasil, se destaca aqui, principalmente que a espécie? O eucalipto, né? O eucalipto, ok? Para evitar que novas áreas de florestas nativas, né, principalmente as tropicais, sejam destruídas para suprir a produção crescente de papel, foram propostas as seguintes ações. Então, olha só. A primeira ação, aumentar a reciclagem de papel por meio da coleta seletiva e processamento em usinas. Segunda ação, reduzir as tarifas de importação de papel. Terceira ação, diminuir os impostos para produtos que usem papel reciclado. Tá, vamos dar continuidade aqui para que você aí, nosso aluno, entenda melhor. Para um meio ambiente global mais saudável, apenas, letra A proposta 1 é adequada. Letra B, a proposta 2 é adequada. Letra C, a proposta 3 é adequada. Letra D, as propostas 1 e 2 são adequadas. Ou a letra E, as propostas 1 e 3 são adequadas. Então, gente, para um meio ambiente global mais saudável, quais dessas propostas, né, são adequadas? Será que são as três? A proposta 1, né, a ação 1, a proposta 2, a proposta 3? Será que as três são adequadas? Será que é apenas a número 1, ou a número 2, ou a 3? Ou será que pode ser a número 1 e 3, ou a número 1 e 2? E aí, galerinha de Francisco Aires, bem-vindo, Francisco Aires, né? Elesbão Veloso, Baixa Grande do Ribeiro 10. Qual a resposta aí para a nossa primeira questão? Ou melhor, primeira questão de hoje, né? Na verdade, trata-se da terceira questão, porque nós já iniciamos no nosso último encontro. Tranquilo? Primeira questão que nós falamos da nossa aula de hoje, né? Do início do nosso trabalho de hoje. Então, gente, olha só. Observe o seguinte. Para evitar, observe que aqui o sentido, o objetivo é evitar novas florestas, ou melhor, para evitar que novas áreas, olha aqui, para evitar que novas áreas de florestas nativas, né, florestas originais, principalmente as tropicais, sejam destruídas para suprir, né, a produção crescente de papel, foram propostas as seguintes ações. Então vejam que as ações abaixo, elas têm o objetivo do quê? De evitar que novas áreas de florestas nativas, né, sejam destruídas para suprir essa produção de papel. Então, as ações que nós devemos desenvolver, tá? Como vocês podem observar aí, para um meio ambiente global mais saudável, apenas quais as ações que nós devemos desenvolver? É o que consta na letra A, na letra B, na letra C, D ou E. Então, olha só, vamos voltar aqui. Como ações corretas, né? Como ações benéficas, exatamente para evitar que essas novas áreas de floresta, né? que florestas originais venham a ser destruídas, né? Para suprir essa produção de papel, seria correto nós adotarmos o quê? Nós termos como ação aumentar a reciclagem de papel por meio da coleta seletiva e o processamento em usinas. Então, essa aqui é uma ação benéfica, essa primeira. E a segunda, reduzir as tarifas de importação de papel? Não, porque observe que a intenção aqui é evitar o quê? É evitar que novas áreas de florestas nativas sejam o quê? Sejam destruídas. Se reduzir as tarifas de importação, se reduzir esse imposto aí, referente à importação, o que vai acontecer? Isso vai representar, vamos dizer assim, um incentivo para que aumente a produção de papel. Consequentemente, essas
florestas nativas vão ser o quê? Vão ser mais e mais destruídas, né? Já que o momento está bom para a venda de papel, os impostos foram reduzidos, as tarifas de importação de papel foram reduzidas. Então vamos aumentar a produção. Aumentando a produção, consequentemente, aumenta o quê? Aumenta a destruição das áreas nativas. Então, para o nosso objetivo aqui, reduzir as tarifas de importação de papel não é uma ação benéfica, né? Então aqui nós podemos colocar até como falso, tá? E a terceira ação, diminuir os impostos, né, para produtos que usem papel reciclado. Agora aí sim, vejam só. Ah, professor, mas vai aumentar também a produção de papel. Mas vai aumentar a produção de papel a partir da reciclagem, a partir daquele papel que foi utilizado, foi lançado fora, porém ele foi reutilizado, né? Ele foi aplicado no processo de reciclagem para dar origem, né, a um novo papel, né, para voltar a dar origem a um papel que venha a ser posteriormente utilizado. Né, tá bem claro. Então, nesse caso aqui, é benéfico, é uma ação benéfica. Diminuir, né, os impostos, né, para produtos que usem o quê? Mas aqui o uso é do papel reciclado. Tá? Aqui eu não vou o quê? Eu não vou destruir novas áreas de florestas nativas, tá? Aqui eu já vou fazer uso de algo que existe, né? Algo que foi usado, né? Foi lançado fora, porém, né? Foi utilizado no processo de reciclagem para assim dar origem a um novo papel. Nesse ponto, sim, é benéfico. Observe que essa é a diferença da terceira, dessa terceira ação para a segunda. Tá? Por quê? Porque na segunda vai se usar um papel novo, ou seja, vai continuar a destruição de áreas de florestas nativas. Já a terceira não, a terceira vai ser produzido papel, né? Porém a partir de papel reciclado. Tranquilo? Então a alternativa correta, ficou bem clara aí para vocês, exatamente, né? A letra E. É a letra E, né? Ou seja, as propostas 1 e 3 são as propostas adequadas. Olha só, as propostas 1, como você pode observar aí, e a proposta 3 são as propostas adequadas exatamente para o quê? Para evitar que novas áreas de florestas nativas sejam destruídas, para que assim venham dar origem à produção de papel. Então, as propostas adequadas são exatamente as contidas aí nos itens 1 e 3. Resposta para a nossa terceira questão, letra E de escola. Tranquilo? Bem claro, né? Então vamos avançar, vamos seguir aqui a nossa aula. Agora vamos entrar aqui no extrativismo mineral, tá? Então, quando nós falamos, como nós estamos abordando aí os recursos naturais, esses recursos naturais são o quê? São bastante explorados pelo homem. Na verdade, existem, né, para satisfazer exatamente, né, as necessidades da sociedade. Porém, quando se fala satisfazer as necessidades da sociedade, não é usar de qualquer forma, tá? É usar de forma racional, né, seguindo ali os princípios, né, as bases do desenvolvimento sustentável, ou seja, usar esses recursos de uma forma que esses recursos não sejam extintos, né? Usar esses recursos de uma forma que as gerações futuras, né, os nossos herdeiros, aquelas pessoas que ainda estão por vir, né, ainda o quê? Ainda possam encontrar esses recursos aqui no nosso planeta. Então, é usar os recursos naturais, eles estão aqui realmente para serem usados, porém de uma forma racional e não de uma forma predatória, né? Que é o que a gente, infelizmente, está vendo ultimamente, né? Esse uso predatório, ou seja, não se preocupando, né? Não se preocupando em preservar, em conservar aquele recurso, né? Ou seja, aquele uso acelerado, né? Não está nem aí, não vai existir esse recurso para gerações futuras. Ou seja, nem estão imaginando dessa forma, né? Aí onde está o erro, né? Ou seja, resumindo, os recursos naturais devem ser usados, estão aqui para ser usados pelas sociedades, porém, de uma forma sustentável, de uma forma racional.
usando eles de uma forma que os nossos herdeiros ainda possam usar, né, quando chegarem aqui no nosso plano, né, no nosso planeta. Tranquilo? Resumindo, usar sem extinguir. Tranquilo? Então, olha só. E quando se fala usar, né, tem o extrativismo mineral e o extrativismo vegetal, né? E aí, gente, sobre o extrativismo mineral, como é que nós podemos caracterizar esse extrativismo mineral? O extrativismo mineral, ele é caracterizado pela exploração de recursos minerais do solo. Então, vejam que extrativismo minerais, né, ele é caracterizado exatamente por uma exploração dos recursos naturais, porém, que parte dos recursos naturais? Dos recursos minerais existentes aonde? No subsolo, como por exemplo aí é o caso do ouro, do manganês, do diamante, da bauxita, né, do minério de ferro, que o Brasil se destaca muito, água mineral, petróleo, né, o cobre, o cobalto, ou seja, vários minerais, o urânio, a prata, entre tantos outros. Então, o extrativismo mineral tem por característica, tá? É, esse extrativismo mineral tem como característica a alteração drástica do meio ambiente, né? Onde é realizado. Tem por fim o uso direto ou indireto. Tá? Tranquilo? Então vejo aí que com relação ao extrativismo mineral, esse extrativismo mineral é caracterizado aí pela exploração de recursos naturais. Sim, recursos naturais. Que parte dos recursos naturais, gente, como a própria terminação diz, né? Mineral, ou seja, recursos minerais, tá? Recursos minerais existentes aí no subsolo, como exemplo, nós temos esses aí que vocês estão visualizando, que nós já destacamos, né? O ouro, manganês, tá? Etc. Ele é direto, ou seja, esse extrativismo mineral, né? Ele é direto quando, né? Opa, vamos trocar aqui para pronto. Acionando aqui a canetinha. Ele é direto quando, como no caso, por exemplo, da água mineral, o produto mineral extraído é utilizado em sua forma natural. Então veja, né, que esse detalhe aqui do uso direto ou indireto, né, ele consiste da seguinte forma. No caso do uso direto, né, ele é direto, como no caso aí da água mineral, ou seja, se extrai a água mineral e é utilizado em sua forma natural, tá? E no caso, quando é que ele é considerado aí indireto? Ele é considerado indireto, que no caso aí é o que ocorre na extração da maioria dos minerais. Então vejam que a extração da maioria dos minerais, né, ele é utilizado aí de forma indireta. Mas como assim? Quando o produto extraído é destinado às indústrias para passar por transformações, tá? E transformações estas que darão origem a produtos com maior valor agregado, tá? Com maior valor agregado. Então, a tecnologia de extração também pode variar entre simples e mais complexa. E aí você observa que esse produto, né, essa extração mineral, esse uso de forma indireta, a depender da dificuldade de transformação desse produto, né, ele vai exigir, como vocês podem observar aí, uma tecnologia, né, que pode ser simples ou uma tecnologia que pode ser mais complexa, tá? Isso vai depender aí do grau de dificuldade de transformação dessa matéria-prima, ou seja, desse recurso mineral que foi extraído, tá? Então é dessa forma que se caracteriza aí o uso indireto. Veja que no caso aí do uso indireto, o que acontece? Esse produto, né, ele é extraído, porém ele é destinado, né, a indústrias para passar por transformações, ou seja, ele não está apto a ser usado logo ali no momento que se extrai. Como, por exemplo, essa situação anterior do uso direto, que nós destacamos aí no caso da água mineral, que não precisa passar por uma transformação, por uma modificação.
É claro, ela vai para a indústria e tudo, né? Vai ser colocado lá em vasilhames, né? Mas é diferente, por exemplo, de outros minerais que tem que passar por essa transformação, ou seja, tem que ir até a uma indústria que trabalha naquele ramo, passa por um processo de transformação, que a depender do grau de dificuldade, pode ser um processo de transformação, né, que faz uso de uma tecnologia simples, ou um processo de transformação que faz uso de uma tecnologia mais complexa, né? Tá? Tá claro, né, galerinha? Baixa Grande do Ribeiro 10, Elas Bom Veloso 6, Francisco Aires 2 e 3. Tá compreensível, né? Então vamos avançar para o nosso próximo slide, né? Vamos dar seguimento, e aí, como nós estamos falando em recursos naturais, mais especificamente, né, na parte do extrativismo mineral, vocês observam, né, isso aqui é uma área, né, de extração mineral, né? Isso aqui não foi feito pela natureza, não, tá? Isso aqui ficou desta forma que você está visualizando, né? Com esses degraus aqui, né? Com esse desenho, né? Com esse formato que você está visualizando, inclusive até com estradas, né? Vias aqui na parte interior. Isso aí não foi natural, tá? Isso aí é, é algo feito pelo homem, né? Desenvolvido pelo homem. Tá? Isso aí é uma área de exploração mineral que, de tanto explorar esta área, né, ela está ficando aí com esse formato. Tá? Observe aqui essa parte superior, olha só, esses degraus aqui. Isso aqui não existe naturalmente. Né? Isso aqui só consta aí na imagem pelo fato de ser uma obra, né, decorrente da ação humana, tá? Ou seja, é o homem modificando o seu meio ambiente. E nesse caso aí, modificando, né, exatamente com o intuito, né, de extração de um determinado mineral que tenha valor econômico, ok? Olha aí a imagem que está à direita do seu monitor aí, à direita do seu vídeo, né? Você vê aí máquinas trabalhando, né? Um caminhãozinho desse aqui você não vê habitualmente nas ruas, né? Nas vias, né? Então isso aqui é um tipo de maquinário próprio, né? Para trabalhar em áreas de extração mineral, tá? Ou seja, na retirada desse minério que vai ser matéria-prima aí de vários produtos. Tranquilo? Então vamos avançar para o nosso próximo slide, né? Vamos dar sequência. Então, olha só, ainda sobre o extrativismo mineral, esse extrativismo, né, ele é responsável em grande parte pela degradação da natureza, né, e, ao mesmo tempo, pela sustentação da maior parte do desenvolvimento industrial e pelo progresso do bem-estar social. Tá? É, sem dúvida, né, no caso aí, uma das mais importantes atividades do mundo, né? Sem dúvida, realmente é uma das mais importantes atividades do mundo. Então vejam que esse extrativismo mineral, né, ele provoca o quê? Ele provoca grandes impactos ao meio ambiente. Então vejam aí que esse extrativismo mineral, né, ele é responsável em grande parte pela degradação, tá? Pela destruição da natureza, né? E aí vocês verifico no finalzinho que essa atividade, né, ela tem uma grande importância no mundo atual, afinal de contas, né? Tem esse lado, né, triste da destruição da natureza, mas vários produtos que nós temos, com certeza muitas vezes a gente nem se atenta para isso, até na sua residência, né, no próximo da gente, né, tem produtos, né, cuja matéria-prima vem desse extrativismo, tá? Cuja matéria-prima, né, ou seja, a parte ali mais importante ali daquele produto, daquele objeto, né, vem exatamente aí dessa extração mineral, tá? Então, esse tipo de extrativismo, responsável aí em grande parte pela degradação da natureza, né, mesmo tempo aí pela sustentação, né, e ao mesmo tempo também responsável aí pela sustentação, né, da maior parte do desenvolvimento industrial. Então, se não existisse essa exploração aí, né, desses recursos, né, não seria viável esse desenvolvimento industrial, tá?
Agora veja bem, a forma, né, de exploração, aí é onde está. Poderia se explorar, sim, pode explorar, mas vejo, nunca esqueça desse detalhe. O professor está dizendo que pode explorar. Não, mas veja o que nós estamos destacando. Explorar de uma forma racional, galerinha. Racional, de uma forma que aquele recurso não venha a ser o quê? Não venha a ser extinto, de uma forma que aquele processo, né, de extração não venha a causar tantos impactos ambientais, tá? De uma forma que aquele processo, né, usado ali, desenvolvido na extração daquele produto, cause o menor impacto possível, né? Cause o menor impacto possível e que seja, né, e mesmo que cause esse impacto, mas que seja um impacto, tá? Que seja reversível, tranquilo? Reversível. Então, desta forma, agora o problema é o que nós falamos no início da nossa aula, né? É essa exploração, tá? É predatória, irracional, tá? Sem imaginar que as gerações futuras vão necessitar daqueles recursos, sem imaginar que aquele processo está causando vários danos ao meio ambiente, tá? Deixando o nosso planeta doente, tá? Vai causar sérios problemas ali à comunidade vizinha, ok? Então aí é onde está a problemática. Tranquilo? Dando continuidade, ó, o extrativismo mineral no Brasil é uma importante fonte de recursos aí para a nossa economia, tá? Já que no caso aqui do nosso Brasil, tá, o nosso Brasil se destaca aí por ser um dos grandes exportadores de minérios no mundo, né? Então, o Brasil é um grande exportador de minério de ferro, se destaca muito aqui no nosso Brasil, com destaque ali para aquela área da Serra dos Carajás, lá no Pará, com destaque para o quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais. Então, o Brasil se destaca e também se destaca em outros minerais, né? Na extração, na exportação de outros minerais. O destaque aqui para o ferro é exatamente por ele ser esse carro-chefe em termos de minerais. Olha só, por ter um território extenso, o Brasil desfruta aí de ampla variedade, né? Então, essa é a vantagem de um país ter o seu território extenso, viu, gente? O Brasil desfruta aí de grande variedade de recursos naturais, né? Para utilização, não só utilização interna, né? Ou seja, fazer uso na nossa própria indústria e gerar produtos que cheguem até nós brasileiros, né? Mas também é, para exportação, né? Ou seja, o comércio externo, venda para outros países, ok? Então, no entanto, o país não é autossuficiente, né? Em tudo e, em alguns casos, precisa também adquirir tais tipos de produtos. Então, vejam, aí detalhe, praticamente todos os países do mundo, né, tem até a Rússia, que tem todo aquele tamanho, né, ela necessita de importar, comprar produtos de outras partes do mundo, né? Essa questão de ser autossuficiente aí. Então veja que no nosso Brasil, por ter um grande território, um extenso território, o Brasil desfruta de uma ampla variedade aí de recursos naturais, né? E aí recursos estes que são usados tanto internamente, né? Ou seja, voltados aqui para a nossa população, para nós brasileiros, como no comércio exterior, ou seja, vender esses produtos para outros países. E aí veja que apesar dessa ampla extensão, desse grande território, né, dessa ampla extensão que o nosso país possui, né? Afinal de contas, somos o quinto maior país do mundo em extensão territorial, só ficamos atrás aí da Rússia, do Canadá, da China e dos Estados Unidos, tá? Mas mesmo assim não é vamos dizer, mesmo assim não dá para se considerar autossuficiente. Ou seja, nós precisamos manter relações com outros países, né, para suprir determinadas necessidades, né, que o país possui com relação à falta de um determinado produto, tá? Uma das críticas, né, feitas, né, ao extrativismo mineral no Brasil é de que vendemos o minério para comprar o produto que é com ele fabricado.
Ou seja, perdendo, deste modo, a possibilidade de utilizar o recurso mineral em território nacional para vendê-lo com maior valor agregado. Então, essa é uma crítica que é feita, né? Que é exatamente, olha, tu quer produzir aquele determinado produto. Tu tem a matéria-prima. Como é que tu vende a matéria-prima para um outro país e compra aquele produto que tu está precisando daquele país? Ou seja, termina comprando por um preço maior, né? Já que aquele país lá agregou valor, né? Ou seja, tornou aquele produto mais valioso, né? Com valor de venda maior. Então, essa é a crítica que se faz, né? Ou seja, o fato do país, poxa, tu tem a matéria-prima, né? Por que tu não investe na indústria para produzir aquele produto que utiliza aquela matéria-prima? Mas não, tu prefere vender para um outro país e aí compra daquele país aquele produto que o país está necessitando, cuja matéria-prima existe no nosso país. Estão entendendo? Então a crítica que se faz é essa, né? Ou seja, o que você está observando aqui no nosso finalzinho aí é o seguinte, né? Que uma das críticas feitas, né, ao extrativismo mineral no Brasil é exatamente, né, o que nós acabamos de destacar, né? Ou seja, o fato do minério ser vendido, né, para outros países, né? E o Brasil termina comprando o produto que é com ele fabricado. Então, observe, esse minério é a matéria-prima, vai para outro país. Aí esse outro país, por já ter sua indústria lá mais desenvolvida, ter também gestão, né? Isso passa por gestão, administração, melhor. Esse produto lá aplica na sua indústria produz, né? Os produtos, né? Que tem como matéria-prima esse mineral enviado pelo Brasil, e aí vende esses produtos para o Brasil. Então veja que essa é a crítica. Tá? Assim perdendo, deste modo, a possibilidade de utilizar o recurso mineral em território nacional para vendê-lo com maior valor agregado. Né? Porque toda vez que vão se aplicando ali, que esse produto, que aquela matéria-prima, né, vai passando por transformações, e aí ela vai sendo matéria-prima para a fabricação de outros produtos, e isso aí vai ser o quê? Ao longo desse processo vai se agregando valor, né? Vai se somando valor aquilo, ou seja, aquele produto ele vai se tornando mais valioso, né? Tranquilo? No nosso slide seguinte, veja que a indústria extrativa causa impactos socioambientais durante a exploração dos recursos, né? Veja aí que a indústria extrativa ela causa muitos impactos socioambientais durante a exploração dos recursos, né? Devido ao quê? Olha aí, no caso aqui ambiental, o desmatamento. Olha no caso sócio, retirada dos povos autóctones. Quem são esses povos autóctones? São exatamente os povos nativos, né? Os povos originários daquela área, né? Indígenas, né? Que vivem naquela área, né? Então, toda vez que eu ouvir falar em povos autóctones, são exatamente, né, os povos que vivem, né? Originários, né? Nativos daquela área. Então, veja que essa indústria extrativa, né, ela causa aí vários impactos socioambientais, destacando aí a exploração, destacando que para se explorar esses recursos, né, essa indústria termina o quê? Ela termina desmatando, retirando os povos autóctones, ou seja, a população nativa, os povos originários, causa poluição química, ou seja, ela deixa resíduo de algum produto químico utilizado lá para facilitar lá a exploração, aí termina ficando no solo. Termina ficando no solo, e aí, com o decorrer do tempo, o que acontece? Ocorrendo chuvas, aquele produto ele vai ser, né, carreado, ele vai ser lançado para outras áreas, né, atingindo não só o solo, mas também o lençol freático, e atingindo também, né, as águas superficiais, os córregos, os rios, riachos. E aí quem utiliza aquela água termina, né, sofrendo diversos problemas de saúde.
os animais que vivem naquela área, né, a fauna, aquela fauna fluvial, termina desenvolvendo problemas, né, de saúde. Quem consumia aqueles peixes termina desenvolvendo problemas de saúde. Então, observe que são estes, né, os impactos aí causados, tá? Além do assoreamento de rios e lagos, né? Assoreamento de rios e lagos, gente, é exato. Toda vez que eu ouvir falar em assoreamento, vamos imaginar um determinado rio. Ele tem ali uma profundidade, né? É um rio bem profundo. Só que imagina o seguinte: com o decorrer do tempo, esse rio começa a perder ali sua vegetação, aquela vegetação que fica na sua lateral, né? A mata ciliar, começa a perder a mata galeria, aquela, aquela vegetação que fica ali nas margens, que ajuda exatamente a segurar o solo. Aí vamos imaginar que partes próximas também começam a perder também essa vegetação. Foi retirada uma grande área de vegetação, exatamente para o desenvolvimento desse tipo de empreendimento que nós estamos destacando aqui. O que acontece? O solo ali fica desprotegido, fica solto. Quando ocorre as chuvas, o período chuvoso mais intenso, é claro que a água vai ter maior facilidade, né, de carrear esse solo, de levar esse solo, esses fragmentos de rocha. Levando para onde? Levando para os rios. E o que vai acontecer? Esses rios, esses lagos vão perder sua profundidade. Ou seja, eles vão passar, no popular, para que tu entenda aí, eles vão sofrer uma espécie de entupimento. Entupimento progressivo. Não é de uma vez só, né? Isso é um processo. Vai acontecendo, acontecendo, tá? Por quê? Exatamente pela falta dessa cobertura vegetal que não está mais ali para proteger o solo. Aí isso facilita o quê? O carreamento, né? Por parte aí das chuvas, né? Aquele período de chuvas intensas, leva o solo vai se depositando ali na calha do rio, no leito do rio, e assim ele vai perdendo profundidade. É assim que acontece o assoreamento. Tranquilo? Olha só, o Brasil, ele é o... Opa, antes de chegar no Brasil, né? Destacando aqui, nós falamos aí desses impactos socioambientais, né? Destacando assim a exploração, destacando que assim a exploração desses recursos, né? Resulta em desmatamentos, retirada dos povos autóctones, poluição química, assoreamento de rios e lagos, além da intensa modificação da paisagem. É só lembrar daquelas duas imagens que nós mostramos anteriormente. Que modificação aquela, né, galera? Que modificação aquela. No caso aí da exploração do minério de ferro, esta é uma das atividades extrativistas de maior impacto socioambiental, né? No caso aí do minério de ferro. E aí, gente, o Brasil, ele é o segundo maior produtor mundial dessa commodity. Aí, professor, commodity? O que é commodity? Commodity, né? Um termo do inglês que significa mercadoria. Então, essas commodities são o quê? São matérias-primas, né? Matérias-primas que vêm a ser utilizadas pela indústria. Que tipo de matérias-primas? Matérias-primas agrícola, pecuária, mineral, ambiental. Então, são exemplos de commodities, né? De commodities, né? Que vêm destes ramos. Seja da parte agrícola, seja da parte pecuária, seja da parte mineral, né? Que é o que nós estamos destacando no momento, seja da parte ambiental. Então, o Brasil ele é o segundo produtor mundial dessa commodity, né? No caso aí, a commodity que ele está destacando é o ferro. Tá? O ferro é uma commodity. Exemplo de commodity aqui no Brasil, que nós se destaca aqui no Brasil, a soja, né? Que é o nosso carro-chefe. Soja, uma commodity agrícola. O ferro, uma commodity mineral. Tá? E tem a cana-de-açúcar, que é outra commodity. O petróleo é outra commodity, né? Então veja que o Brasil é o segundo produtor mundial dessa commodity. Atualmente, as regiões de maior produção nacional são as minas, né, das Serras dos Carajás, em meio ali à floresta amazônica, né? A mina ali da Serra dos Carajás fica no Pará, né?
onde também são encontrados outros minerais metálicos. Então não é, falou na área ali de Carajás, só se fala do ferro, né? Mas não é apenas o ferro, viu, galera? Lá são encontrados outros minerais metálicos não ferrosos, né? Como por exemplo o níquel, o cobre e ouro, né? E além da área ali da Serra dos Carajás, né? Nós podemos destacar também a área do quadrilátero ferrífero, né? Esse quadrilátero ferrífero está em uma região montanhosa, né, e de grande adensamento populacional, ou seja, diferente daquela área ali da Serra dos Carajás, né, que esse adensamento populacional não é tão grande. Né? A própria área ali da Floresta Amazônica, vocês sabem, nós já estudamos em população, não é uma área que tem um adensamento populacional forte. Então, essa área do quadrilátero ferrífero, ela já se destaca exatamente por isso, é por ser uma região montanhosa e de grande adensamento populacional, né? Afinal de contas, fica no sudeste do Brasil, né? A área mais populosa do nosso país, né? Fica no estado de Minas Gerais, outro estado bastante populoso. Então, esse quadrilátero ferrífero, é, que fica nessa área montanhosa e de grande adensamento populacional, tá? Lá é uma área o quê? Sujeita a desastres, né? Também sujeita a desastres socioambientais mais intensos, né? Mas em desastres socioambientais mais intensos, exatamente, né? Por quê? Porque tem esse grande adensamento populacional, ou seja, essa grande quantidade de pessoas. Então, em razão disso, está mais sujeito, mais propício, né, à ocorrência desses desastres socioambientais mais intensos. Olha aí, rapaz, que vista bonita aqui da nossa lista de polos. Hoje está cheinho, né? Nós temos aí conectados Baixa Grande do Ribeiro 10, 5 e 7, Elesbão Veloso 6, além dos nossos polos aí de Francisco Aires 2 e 3. Bem-vindo, galera. Espero contar sempre, sempre com a presença de vocês. E não é apenas na nossa aula aqui do Canal Educação, viu, gente? Não é apenas na aula do Canal Educação. Ou melhor, desculpa, né? Não é apenas na aula de geografia do Canal Educação, mas em todas as aulas do Canal Educação, tá? Não é apenas na minha aula de geografia. Claro que eu fico feliz, né? Todo professor fica feliz de ter uma grande quantidade de pessoas assistindo sua disciplina, mas o desejo é pelo conjunto, né? Pelo nosso programa, né? Para que vocês assistam aí, sejam bem participativos, bem frequentes, bem assíduos em todas as nossas aulas, né? De segunda a sexta, do primeiro ao último horário, a gente conta com a presença de vocês, tá? Tranquilo? E aí lembrando, né, que vocês aí também podem acessar o nosso AVA, né? Alguma aula que você tenha eventualmente perdido, tá lá no nosso AVA. Vamos imaginar, a internet aí na sua área não estava legal, período chuvoso, muita nebulosidade, o sinal da internet não estava muito bom, e ainda teve oscilação de energia, ou eventualmente tu teve aí algum problema de saúde. Não está perdido. Tu tem a oportunidade, posteriormente, a acessar lá o nosso AVA, é bem simples, né? Coloca lá no Google, né? O nosso AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, e aí lá, né? Você pode assistir aquela aula que você perdeu, pode parar, pausar, né? Assistir, reprisar. Opa, essa parte bem aqui eu não entendi, deixa eu voltar aqui e rever novamente. Tem essa vantagem. E além do próprio slide, né? Você poder acessar e baixá-lo, né? Para copiar com mais tranquilidade. Belezinha? E além disso, né, nas nossas plataformas, nós também temos podcast, né? Ou seja, um áudio lá, né? Um assunto, né? Que está em áudio, né? Um conteúdo que está em áudio que aborda um assunto muito importante, né? Uma temática muito importante, né? Aí, para você, né? Que futuramente pode ser até motivo, né? De exploração em alguma redação. Ou seja, é um conteúdo que vai te ajudar muito. Então, te aconselho, né, a explorar, a assistir, ouvir lá os nossos podcasts, né? Tranquilo? Vamos voltar aqui para o nosso slide. E aí tem outro detalhe, viu, gente, né? Vejam, acessem lá as nossas plataformas, né?
do nosso canal Educação e vejam também, né, o horário, o dia do Corujão, né, as revisões aí. Ah, eu não vou fazer nem agora, mas tu começa a assistir, cara, para tu ir logo se habituando, tá? Não deixa para a última hora, né? Não deixa só para aquele ano que tu vai fazer a tua prova, né? Começa logo a assistir para tu já ir entrando no clima, ok? E aí você verifica lá, se conecta lá, segue lá as nossas plataformas e aí você tem acesso a essas informações, né? Lembra aí, né? Lembra aí, né, de verificar essas informações referente ao nosso Corujão, ou seja, um momento aí que você tem várias revisões de várias disciplinas, né, para saber o horário de ir assistir. Tranquilo? Vamos partir aqui para o nosso próximo slide, né? Nossa aula já está próximo de finalizar, mas ainda dá para explorar, né, alguns tópicos, né? E aí vejam, gente, que como nós falamos aqui anteriormente, em essa coisinha triste aqui, né? Desastres socioambientais. Triste, né? Que aí, como eu acredito que vocês são bem informados, né? Com certeza vocês já devem ter ouvido, visto aí nos meios de comunicação, até porque quando esses problemas ocorrem, eles são bastante noticiados, e aqui no Brasil, nós podemos dizer que recentemente nós tivemos dois, né? Não está com tanto tempo, né? Nós tivemos dois, né, desastres aí, que inclusive envolvendo mineradoras, né? Áreas de mineração ali no sudeste do país, e detalhe, num mesmo estado, né? Que foi o estado de Minas Gerais, que resultou aí em grandes perdas, né? Inclusive, né? Perdas humanas, né? Que é o pior, né? Que não é reparável, né? Ou seja, não tem como sanar. Então nós tivemos a tragédia que ocorreu, né? Em Mariana, lá em 2015, né? Lá com a Samarco, aí depois nós tivemos a tragédia que ocorreu mais à frente em Brumadinho, né? Em 2019, que resultou aí na perda de várias pessoas, né? De Brumadinho foi, em termos de perdas humanas, foi horrível, né? Uma quantidade bem superior à que ocorreu lá em Mariana. Então, olha só, em 2015, vamos detalhar aqui mais. Em 2015 houve o rompimento aí da barragem do Fundão, formada aí por rejeitos, né? Rejeitos é aquilo que sobra, né? Lá do processo de mineração, formada por rejeitos, né? De mineração. Então, esses rejeitos, né? Aquilo que sobra, aquilo que não vai ser utilizado, né? Ele é colocado lá numa barragem e aí vai se colocando, vai se somando, né? Então, em 2015, houve um rompimento aí da barragem do Fundão, formada por rejeitos de mineração de ferro da empresa Samarco, tá? Essa Samarco aí é pertencente à brasileira Vale, né? Antiga Vale do Rio Doce, né? E a anglo-australiana, ou seja, essa Samarco ela é pertencente à brasileira Vale e a anglo-australiana. Anglo-australiana quer dizer que essa BHP Billington pertence, né, a dois países, né? Ou seja, ela tem sua composição aí, né, vamos dizer assim, de capital, né, por parte de dois países. Anglo é referente à Inglaterra, né? E a australiana, claro, né, a Austrália. Então essa BHP Billington, né, anglo-australiana, junto com a brasileira Vale, elas são o quê? Elas são as donas aí donas dessa empresa Samarco, né, que tinha a responsabilidade, né, de administrar, né, ou seja, de assegurar, de fazer a segurança dessa barragem do Fundão. Então veja só, isso aconteceu na cidade de Mariana, né, no estado de Minas Gerais. E aí o vazamento desses rejeitos, né, é considerado o maior desastre ambiental da história, galera. O maior desastre ambiental. Por quê? Porque essa barragem, quando ela estourou, vocês estão vendo aqui essa imagem, né? Essa imagem aqui destruidora, né? Isso aqui, casas destruídas. E aí, detalhe, né? O que passou, né, por aqui, seguiu em frente e alcançou o quê? Alcançou rios, córregos, riachos, contaminando esses rios, córregos e riachos, tá? Por isso que nós destacamos aqui que o vazamento, né,
desses rejeitos é considerado o maior desastre ambiental da história do país. E foi responsável, olha só para tu ter ideia, pelo lançamento de mais de 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no Rio Doce, né? Acabou com o Rio Doce, né? É uma quantidade muito grande de lama tóxica, né? E ele está destacando aí apenas o Rio Doce, né? Sem falar naqueles riachos menores, né? Aquele que também que serve ali para animais consumirem a água, né? Então vejam o tamanho do dano ambiental, tá? E aí nós estamos falando no dano ambiental, sem falar nas 19 vidas, né? Que foram perdidas, né? 19 vidas que foram perdidas, né? Lá no caso de Brumadinho, a quantidade de vidas foi bem maior, né? Mas vejam que esse desastre, né, que ocorreu em 2015, com o rompimento aí da barragem do Fundão, que você tem aí na imagem uma pequena amostra do grau de destruição, né? Olha onde foi ficar esse veículo aqui, né? Sobre as paredes de uma casa, né? Ou seja, a força da lama, né, levou todo esse, causou toda essa destruição. E aí vejam muita atenção a esse finalzinho, né, que o vazamento desses rejeitos é considerado o maior desastre ambiental da história do país, né? E foi, né, como você está vendo aí, responsável pelo lançamento de nada mais, nada menos do que 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica, né? Lama tóxica, né? Observe aí, uma lama com alto grau de contaminação tóxica, tá? Alto grau de contaminação, alta presença aí de resíduos tóxicos. E aí no Rio Doce, não é apenas a cor da água que vai ficar diferente, né? É claro que não, né? Você sabe disso, né? Ou seja, a água contaminada, os rios, ou melhor, os peixes que estão no rio, né? É, não vão resistir, né? Ou seja, vai modificar aquele ambiente natural, vai tornar aquele ambiente diferente, né? Do hábito que eles viviam, resultando assim também numa grande matança de peixes. O consumo da água por humanos não vai ser possível, afinal de contas, água contaminada, né? Água contaminada. Bom, avançando para o nosso slide seguinte, agora em 2019, um outro desastre grande, né, que aconteceu também em Minas Gerais, também envolvendo atividade mineradora, tá? Então vejam só, em 2019 ocorreu o rompimento aí da barragem da mina Córrego do Feijão, né? Outra barragem, né? Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, né? Brumadinho também em Minas Gerais, né? Ou seja, a anterior lá em Mariana e essa agora de 2019 em Brumadinho. Então essa barragem, ela acumulava, né? Também acumulava rejeitos da mineração de ferro da empresa Vale, né? A maior mineradora, né, do Brasil e uma das maiores do mundo. Veja também que nesse caso aí que ocorreu em Brumadinho também envolve a Vale, né? No anterior, envolvia por quê? Porque a Vale, porque a Samarco, ela pertence à Vale e à anglo-australiana BHP Billiton, né? Então, claro, se ela pertence, a empresa também está envolvida. Faz parte da gestão. E agora, nesse caso, né, 2019, né, essa barragem, né, que acumulava aí rejeitos da mineração de ferro, pertence também à empresa Vale, né, que é a maior mineradora do Brasil e uma das maiores do mundo. E aí, veja bem, ó, embora, né, tenha poluído o rio Paraopeba, né, com cerca de 10 milhões de metros cúbicos de rejeito, gente, é muita lama, tá? 10 milhões de metros cúbicos, né, com rejeitos, né? Ou seja, aquilo que é fruto lá do processo de mineração, que não é, que é descartado pelo processo de mineração, esse desastre, né, ele teve menores impactos ambientais, né, comparado ao desastre anterior, né, no caso lá o de Mariana. Porém,
o impacto social foi muito maior, né? Com a morte aí, né, que você pode observar, até o momento da escrita dessa bibliografia aqui, 259 pessoas, né? Até o momento, né, que foi escrita aí essa bibliografia, até 259 pessoas, além de 11 desaparecidas, né? Mas, mas foram o quê? Foram 270 no momento, né? O total é 270 e 4 continuam desaparecidos, né? Atualizando aí para você, né? Total, 270 pessoas, né? E aí 4 delas desaparecidas, mas claro que infelizmente a gente já pode dar como morto, né? Como mortas, né? Então, ou seja, 270 pessoas mortas, tá? Então, o impacto social foi muito grande, né? Foi muito grande. E a maior parte dessas pessoas, eu acredito que vocês devem lembrar, eram o quê? Eram funcionários, né? Eram pessoas, né? Que trabalhavam lá naquela área, né? Então, atualizando aí para vocês, né? 270 pessoas, tá? Mortas com esse impacto aí, com esse problema, né? Referente ao desastre que houve lá em Brumadinho. Tranquilo? Ficou claro aí para vocês? Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo expirou, tá? Por hoje é só, né? Uma aula passa rápido, 1 hora é muito tempo, mas quando nós vamos mesmo para a prática, né? Passa bem rápido, né? No estalar de dedos. E aí eu conto com a presença de vocês na próxima sexta-feira, né? Sexta-feira nós estaremos aqui, último horário, e eu conto aí com essa grande quantidade de polos que eu estou observando aqui, né? Com Baixa Grande do Ribeiro 10, 5 e 7, além de Elesvão Veloso 6 e Francisco Aires 2 e 3. Eu conto com a presença de vocês, além dos nossos queridos alunos que estão nos assistindo pelo YouTube. Tranquilo? Então por hoje é só. Tenho aí uma ótima manhã de aulas, tá? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera.